Gerson, bom dia, tudo bem? Fazendo esse vídeo aqui para contextualizar um pouco da narrativa da palestra e ficar bem à vontade. É bem um brainstorm para vocês até avaliarem os itens, o que pode ser retirado, o que pode ser complementado a partir da realidade do metrô, que eu ainda não conheço. Então fiquem bem à vontade. Aqui é um bem brainstorm. Primeiro divergência, lembra, né? Primeiro expande e depois seleciona. Bom, então a ideia aqui desse primeiro bloco, que é trazer como contexto, é falar para o grupo, né, que eu vim, não vim falar de futuro abstrato, mas como que a IA ela se torna uma nova camada de engenharia de projetos, né, para dentro das nossas organizações, para dentro dos projetos e dentro do Metrô. O segundo slide, a gente já traz o desafio e a oportunidade. Falar um pouquinho por que é IA no metrô e por que agora. A gente está falando de projetos de engenharia de infraestrutura, que são organismos vivos. A gente até teve recentemente o evento da Sabesp, que afetou a tubulação de gás. Então, tem questões geológicas, políticas, seguranças, são fatores dinâmicos e exigem adaptação. E que o desafio do metrô, né, eu deixei aqui esse texto, mas a gente pode fazer alguns ajustes, é como modernizar esse ativo de 50 anos sem comprometer a confiabilidade operacional. Isso aí é muito importante. E fazer da oportunidade, né, um momento de virada, um ponto de virada que eu chamo, migrar da reação para uma engenharia de antecipação, mas blindando a operação contra falhas e acelerando a expansão. E a base, quando a gente fala de IA, são os dados e os contextos, né? Se os dados sem a IA são apenas um cemitério de informações. Nesse terceiro slide, falar um pouco sobre a questão de como o Brasil está dentro do contexto da IA, né? E validar a viabilidade econômica e o alinhamento com ESG. E aqui a IA, deixar claro que a IA ela exige muita energia, né? E o Brasil ela tem uma matriz energética mais limpa do mundo, né? Então, para manter um data center que consome o mesmo que uma cidade tipo Campos do Jordão, de 50 mil habitantes, é, é uma equivalência, né? Então, como que a gente tem esse combustível sustentado para a revolução? E 88%, né, da nossa matriz é uma matriz renovável. Então, o Brasil ele se posiciona dentro desse contexto. E também falar sobre a questão de terras raras, né? Então, a gente tem uma soberania de longo prazo, a gente está classificado como um terceiro país, né? Ele detém 23% das reservas globais e investir IA no metrô é aproveitar essas janelas de oportunidades, tanto geopolíticas e tecnológicas únicas que estão no nosso país, tá? E aí, para a gente fechar esse bloco, falar um pouquinho sobre a evolução da IA. Né? Então, eu vivi muito essas fases, tem vivido. Então, a gente está falando aí de uma literacia inteligência de dados que a gente começou desenvolvendo sistemas, eu estou falando de 40, 30 anos, eu estou com 27 anos de tecnologia, então eu pude viver um pouco desse tempo, que era quando a gente tinha dados, né? Fazia a partir das necessidades de negócio, desenvolvia sistemas. E a partir disso, a gente começou a trabalhar a IA preditiva, muito, no meu caso, com cartão de crédito, onde a gente identificava alguns padrões, né? Então, por exemplo, eu fiz a compra aqui, daqui 3 minutos eu tô tem uma outra compra em Nova York, por exemplo, eu já detectava que era uma fraude e gerava, a partir de uma IA preditiva, uma ação de fechamento, bloqueio do cartão. Então,
Depois a gente entrou agora na IA generativa, né? É, com essa possibilidade de eu fazer perguntas e gerar respostas. Para uma IA agêntica, que aí eu já estou tendo uma evolução, né, de ter assistentes operando, para ir para uma IA que a gente chama até de digital, né, que tem uma intermediária antes dos robôs, que as próprias IAs agênticas entrando dentro do nosso mundo físico, fazendo é, investimentos, saques e contas, alterando e-mails. Então, enfim, a gente tem uma ação intermediária para chegar na IA física, que já está acontecendo também, que são os robôs, e para uma visão futura que a gente chama de uma IA infinita ou biológica, né? Onde os humanos não podem se cansar de aprender, mas a gente vai ter a IA já tendo uma evolução, né? Para a parte mais humana. Então a gente sai do aprendizado de máquina para uma IA agêntica, né? Onde a tecnologia não apenas surge, mas executa fluxos complexos, e é aqui que o metrô precisa se posicionar, né? Em que estágio que ele está. A partir daqui a gente vai já para uma que eu chamo de prova de valor, né? O que eu fiz mesmo, eu profissional, e como o que o mundo está fazendo. E trabalhar aquela questão dessa tríade da automação, que eu gosto bastante, que lembra, a gente começou com dados, né? E agora a gente também já tinha os processos automatizando o processo, mas agora a gente entrou com a IA também, né? Então a gente fala que os projetos de IA ou projetos que vão usar IA, 80% do esforço de um projeto de IA está na qualidade dos dados. A gente tem experiências, né, de automação de processos que economizam tempo, né, que é um exemplo que depois eu vou trazer mais para frente, de economia de 2.000 horas no metrô de Londres, e a IA apoiando, né, análise de padrões, prevendo falhas, transformando dados que são dados abertos, né, dados desconexos, e trazendo informação para tomar decisão. E a gente tem 80% dos líderes falando que a IA mudará a gestão de projetos, né, nos próximos anos. Então, os dados alimentam IA e a RPA executa essas decisões, e juntos, né, essa tríade da automação, elas podem operar com inteligência. E como é que a gente trabalha, né, essa transformação do dado em informação? Aqui é um case que eu estou trabalhando, onde eu mapeei uma empresa de materiais elétricos, né, 279 fornecedores, 13 mil SKUs, e quando eu fui confrontar os dados de vendas de 2024 a 2025, eu identifiquei que 29 fornecedores com 900 SKU é que gerava 80% do faturamento. Então, olha, de 279 fornecedores que eles têm no catálogo, né, com 13 mil, só apenas 29 dava. O que é isso aí? Tem a ver com compra equivocada, não entender o cliente, entender a sazonalidade. E a lição que eu trago aqui para o metrô, né, que é imaginar se a gente aplica essa mesma racionalização de IA no estoque de peças sobressalentes, das linhas, né, quantos milhões de capital parado que eventualmente está lá na gestão de estoque que a gente poderia liberar ou evitar de fazer uma compra errada. Então, trazer esse primeiro exemplo. E um segundo que está mais voltado para a área de RH, eu fiz um cruzamento de dados com o salário dos profissionais com uma pesquisa salarial, né? Então tem mediana, primeiro quartil e terceiro quartil, onde o primeiro quartil é 20%, 25% abaixo, o terceiro quartil é 25% acima. E depois eu
cruzei com gestão de desempenho, né? Que como é que eles estavam performando. E a partir daí eu gerei dois indicadores. Um indicador de investimento, que é as pessoas que estavam recebendo abaixo da mediana, que é no primeiro quartil, mas que estavam entregando muito. Então, eles tinham alto desempenho e baixo salário. E a empresa precisava trazer esses profissionais para a mediana, no mínimo, porque senão iam perder para o mercado. E ao contrário também, né? Pegar as pessoas que tinham uma alta remuneração e baixo desempenho, para buscar uma requalificação, treinamento ou, eventualmente, um acompanhamento de performance e feedback até demissão. Então, isso é a gente começar a olhar para dados, transformar informação para tomada de decisão. Né? E, e aqui, que é o que eu falo, eu transformei dados de RH em previsibilidade. Né? No metrô, o capital intelectual ele leva décadas para ser formado, mas a IA nos ajuda a reter esse talento antes que ele saia da companhia, que é o caso do indicador de investimento. E trazer dois casos reais, né, de Londres e Madrid. E, e essa questão é para a gente usar o benchmark global para a gente quebrar resistências do novo. Então, Londres economizou 2.000 horas de engenharia, né? E Madrid automatizou contratações complexas. Se eles já colhem esses frutos, né? O que falta para o metrô começar a colher também esses frutos, né? Então, trazer essas inquietações, essas provocações. E o que a IA com a RPA, né? Já faz no nosso setor. Tangibiliza os benefícios, né, para manutenção e operação. Então a IA ela analisa sensores em tempo real e avisa o gerente de projeto, substitua esse componente 48 horas, teremos que uma parada não planejada, né? Então decisão baseada em dados. Eu tenho um outro case aqui que é do Banco 24 Horas, que a pior experiência que tem é você ir para um equipamento e não sacar dinheiro, né? Não está funcionando. E a gente fez o estudo do log de transação, verificou com a recorrência de manutenção e a gente conseguiu criar ações preventivas, né? Ou preditivas para preventivas para ele poder ter a máquina funcionando. Então, tudo isso, análise de dados com IA, ela ajuda a fazer a gestão de risco praticamente em tempo real, porque a diferença de risco e problema é que o risco é uma previsão de algo acontecer e o problema é o risco acontecendo. Então, a gente tem esses monitores, esses monitoramentos que podem ser feitos. Tá? Bom, e para a gente falar sobre projetos de IA, o PMI ele tem uma metodologia que a gente chama de CPMI e ele possui 6 pilares, né? O primeiro, ele começa com o entendimento do negócio, né? Requisitos, objetivo, viabilidade. A partir daí, eu vou buscar o entendimento dos dados para analisar, para entender o ecossistema. Depois, a preparação, né? O desenvolvimento do modelo. A gente tem vários modelos e algoritmos, né, para desenvolvimento de projetos de IA. Aqui eu estou falando mais, tá, Gerson, de desenvolvimento de LLMs, tá? Mas que em certa medida serve também quando eu uso projetos com IA. Então aqui é projetos de IA, não é projetos com IA, tá? E depois que eu faço essa avaliação do modelo, né, e a precisão das respostas, eu vou para a operacionalização. Então, é um ciclo bem interessante aqui que nos orienta para trabalhar projetos de IA. E por que os projetos de IA são diferentes em relação aos projetos tradicionais? Porque o foco dos projetos de IA são com dados. E enquanto os projetos mais tradicionais são em função de necessidades ou outras dores, né, que envolvem dados, mas às vezes nem tanto. Mas os projetos de IA eles são muito focados em dados. Então, tem uma natureza experimental, você vai testando os modelos e avaliando os resultados, e tem que tomar cuidado
com os vieses, né, em questão de transparência e regulação. E aí, por que que a gente... quais são os principais riscos quando a gente utiliza a IA para dentro dos projetos, ou com projetos de IA? A gente fala que 50 dos projetos eles falam, né, fracassam após a prova de conceito e a gente tem uma previsão que até 2027, 40% dessas IAs agênticas, dos robôs, RPA, eles vão ser cancelados. Por quê? Grande parte dos estudos acadêmicos e do que a gente tem mapeado são a questão de alucinações, então aí a mente com confiança, então tomar muito cuidado com a questão, sempre precisa ter uma revisão, uma curadoria. Então eu falo assim que talvez a gente ainda vai precisar dos sêniores, mas talvez não tanto quanto, né? E um sênior e um júnior. O júnior conhecendo o uso da IA e sabendo solicitar, e o sênior que não se envolve e avança, a qualidade das entregas são equivalentes, né? Um júnior com IA e um sênior sem IA. Mas o sênior ele é importante, né? Só que talvez a gente precise menos sêniores, mas a gente precisa deles para checar nessa questão das alucinações. Tem uma falha muito da dependência excessiva, então os profissionais usam, acreditam no que ela vai responder enfim, isso não pode ser uma verdade sempre absoluta, tem que ter os questionamentos, a capacidade crítica. A questão de não fazer aquela etapa da análise dos dados, então quando você pega dados ruins, às vezes são receitas ruins, e principalmente a falta de governança, né? Então, quando você não tem um framework de controle, né, você vai gerar retrabalho, baixa transparências, pode gerar riscos regulatórios, você delegar demais para IA sem fazer governança, enfim, pode gerar problemas. Então, esses são os principais riscos de usar a IA e normalmente onde a IA ela prejudica os projetos, né? E onde o PMO, quando a gente fala da gestão da IA e olhando para o PMO, ele pode sair pode se tornar, vamos dizer assim, né, o centro de inteligência, né? Ele sai daquela modelo tradicional de definir apenas só padrões, relatórios e controle operacional para um PO mais inteligente, né? Que ele entra com profissionais e atividades baseadas em análise de dados, né? E aí começa a gerar uma IA preditiva e uma governança mais estratégica. Então, isso é um convite, né, Jefferson, para poder repensar os papéis do PMO dentro do contexto do gerenciamento de projeto com a implementação desse contexto da IA e análise de dados, né? Então, o PMO deixa de ser, passa de ser controle, passa de ser centro de controle para centro de inteligência. E isso é uma tendência natural, tá? Das mudanças das áreas quando ela para de brigar com tecnologia, né? Traz ela para dentro do jogo e a própria TI também, ela se descentraliza um pouco, né? Porque enquanto ela fica muito centralizada, não deixa as outras áreas se desenvolverem para se transformarem em o que a gente chama de centros de excelência. Então, uma oportunidade, né? 80% da automação vai ocorrer até 2030, então são de tarefas operacionais de GP podem ser automatizadas. E aí é aquela coisa do PMO se preocupar em para desenvolver as habilidades dos profissionais que estão envolvidos em projetos em outras habilidades. Então, quando a gente fala de integração de tecnologia para dentro das áreas, é importante que o PMO e o RH pensem nessa requalificação dos profissionais. E aí a gente falando da requalificação do novo gerente de projetos, que ele vai ter menos foco em tarefas repetitivas, operacionais, atualização de manuais e cronogramas, consolidação de relatórios enfim, detalhamento de requisitos, para um foco mais de gestão preditiva, né? De análise de risco, alocação mais inteligência dos profissionais,
processos que podem ser automatizados, né? Então eu posso ter agentes que me ajudam a criar histórias do usuário, enfim, né? Analisar personas, próprias personas, enfim. Eu consigo fazer uma gestão de conhecimento mais eficaz para apoiar a tomada de decisões. E qual que é o reflexo disso? Né? Economia de esforço operacional. Então, 10 a 20% das tarefas que são repetitivas, a IA ela entra, então reduz o tempo entre risco e a percepção do problema e a questão da otimização da gestão do tempo para as atividades. Então, essa é a minha visão, né, desse novo gerente de projetos. E para falar sobre isso, né, o PMI ele já tem uma trilha de desenvolvimento e capacitação, que ele é um conhecimento que está sendo desenvolvido, né, e a gente começa, até antes tem o CAPM, que é a capacitação técnica, depois o PMP, né? Eu tenho muito orgulho, né, de ter vivenciado não só a minha capacitação no gerenciamento de projetos, mas também de ter apoiado o PMI no desenvolvimento, né, e disseminação dessa cultura. Então, hoje no Brasil nós somos 16 mil profissionais, 954 no Brasil de profissionais certificados em escritório de projetos, e para a CPMI apenas 18. Então, tem uma raridade ainda de necessidade de especialização bem interessante, né? Então, existem só 18 profissionais CPM no país, e a IA exige um nível de especialização, né, que as empresas e o metrô precisa por conta da sua complexidade, não dá para abrir mão, né? E para a gente ir fechando, algumas oportunidades do metrô, né? Passando do PMO menos operacional, mas mais para analytics, né? Fazer uma manutenção preditiva, antecipação de falhas em ativos críticos. Isso é bem interessante, né? Ele automatiza documentos, dashboards, né, inteligentes, integrados com SAP RP, né? O futuro do metrô começa nessas oportunidades de fazer uma gestão documental de ativos. Então, aqui vocês devem ter também mapeados algumas oportunidades. Esse slide, ele a princípio pode ficar mais com a cara do alinhamento estratégico que vocês montaram, né? Fica bem à vontade. E deixar uma mensagem forte, né? Que a IA ela é muito humana, né? A IA ela não substitui o gerente de projetos, ela não substitui esforço braçal, ela amplia a nossa liderança para entregar um serviço melhor para 8 milhões de pessoas, né? Então, a gente tem aqui uma oportunidade, um oceano azul ainda para desenvolver, tá? E, por fim, né, as referências que a gente foi buscar para desenvolvimento dessa apresentação. Então, aqui, Gerson, é uma sugestão, né, de um storytelling. Fica bem à vontade, junto com a comissão, para avaliar o que a gente poderia enriquecer mais com contextos até do metrô. E eu fico à disposição aqui para tirar dúvidas e a gente fazer alguns alinhamentos para a semana que vem, tá bom? Um abraço, meu caro. Boa semana. Tchau, tchau.